Então, mais uma etapa da revisão de latim. O infinitivo. Lembrando que latim tem infinitivo ativo, passivo, infinitivo substantivado. Ativo passivo, seja no presente, seja no passado, seja no futuro. Então, o que é o infinitivo? É o modo impessoal do verbo. Ou seja, um verbo que está no infinitivo, mesmo em português, vamos supor, amar. Ele não está fazendo referência a nenhuma pessoa. Se é a primeira pessoa, se é a segunda, se é a terceira. Não diz que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Amar é como se fosse a ação em si. Por isso se diz que é um modo impessoal. Relata a ação verbal sem flexionar-se de acordo com as diferentes pessoas gramaticais. Então não é nem plural, nem singular. Não tem referência nenhuma, é apenas a ação em si. Isso é o modo infinitivo. Em latim, tem uma dificuldade a mais, porque a gente tem o infinitivo ativo e passivo. E você tem ele presente, passado. Aqui eu esqueci de tirar o italiano, está perfetto. E futuro. Então aqui como que se faz? Lembrando que o latim tem 4 conjugações. Então tem a primeira, no caso do presente, o verbo vai terminar com are, como aqui amare. Segunda conjugação com ere, como monere. Terceira conjugação com ere, lembrando que esse é da terceira conjugação é breve. Então é leggere ou leggere, melhor, né? Leggere. E o terceiro, a quarta conjugação com ire, como audire. Então, nesses sentidos, parece muito com português, né? Com a diferença que o português tem apenas 3 conjugações e o latim tem 4. Como que se faz, então, o passivo do infinitivo presente? Ao invés, onde aqui tem o e, a gente vai passar para i. Ari, ere, iri. A única diferença é o da terceira conjugação, que é apenas i. Então, vejamos. Amare virou amari. Monere, moneri. Leggere virou leggi. E audire virou audire. Então, se a gente está lendo um texto e encontrou essas terminações, a gente sabe que é o infinitivo. Seja presente, seja infinitivo presente, seja ativo, seja passivo. O infinitivo passado é o tema do perfeito, ou seja, é aquela parte do verbo que a gente encaixa as desinências nos tempos verbais do perfeito, que são o perfeito, o mais que o perfeito e futuro anteriore. Então você pega esse tema, então, por exemplo, do verbo amar é amavi, e coloca isse. Esse isse aqui é que vai mostrar para a gente que está no infinitivo passado. Então, de amar é amavisse, de moneo é monuisse, legio é legisse, audio é audivisse. Então, se a gente achar assim num texto, é sinal que está no infinitivo passado. E como que é o infinitivo passado passivo? É o particípio perfeito, então é amatus, ou amata, ou amatum. Lembrando que o particípio ele tem flexão de gênero, ou seja, ele pode ser masculino, igual está aqui, mas pode ser feminino, pode ser neutro. Então, o particípio perfeito mais o verbo sum no infinitivo, esse. Então, pode ser amatus esse, ou amata esse, ou amatum esse. Então, se a gente encontrar essa forma aqui, significa que é um infinitivo passado passivo. Como que é o infinitivo futuro? O ativo é o particípio futuro
Lembrando que a gente acha que é um particípio futuro pela presença do URU. Então, amaturum, moniturum, lecturum, auditurum, tudo isso é particípio futuro. Mais o verbo ser no infinitivo. Então, como que é o infinitivo futuro? Amaturum, esse, moniturum, esse, lecturum, esse e auditurum, esse. Existe uma outra forma, eu ainda não gravei, mas vou gravar futuramente, que se chama supino. O supino do verbo mais ire vai formar o infinitivo futuro passivo. Então, fica dessa forma aqui. Amatum esse, monitum esse, lectum esse, auditum esse. Atenção, porque se, vamos supor, amatus esse amatus aqui, que é o particípio passado, né? Particípio perfeito. O amatus. Se ele for neutro, ele vai ser igual ao amatum esse. Então, como que eu vou saber se eu achar lá amatum esse, como que eu vou saber se é infinitivo passado passivo ou infinitivo futuro passivo? Eu tenho que verificar o contexto. Porque se o infinitivo ele é passado passivo e ele está no neutro, significa que o sujeito é neutro. Então, se eu vir lá, o sujeito é neutro, o infinitivo está no neutro, então está certo. É assim mesmo. Agora, se o infinitivo, se o sujeito não está no neutro, mas está ou no masculino ou no feminino, é porque é infinitivo futuro passivo. Então, é uma questão de contexto. Então, como que se traduz? Lembrando que a maioria das vezes que aparece o infinitivo, ele não é traduzido direto assim. Mas pode acontecer, né? Mas, em geral, ele forma uma subordinada chamada infinitiva, que eu vou gravar um vídeo em seguida. Mas, como que se traduz de uma maneira direta? Infinitivo presente ativo, amare. Em português, amar. Infinitivo presente passivo, amari. Então, como que eu faço passivo em português? Eu uso um verbo auxiliar, ser. Ser amado. Infinitivo passado ativo, amavice. Aqui por chamado, do resto, né? Amado. Pronto, está arrumado. Então, como que eu vou traduzir amavice? Ter amado. Porque ser amado traz uma ideia de presente, né? Ter amado já traz, só de mudar o auxiliar, já traz para a gente uma ideia de que foi algo que aconteceu no passado, já que é o infinito passado, então se usa o ter. Se é infinitivo passado passivo, amatus esse, aí eu acrescento um outro auxiliar, então vira ter sido amado. Então veja, dá uma ideia de passado e dá uma ideia de passivo. Infinitivo futuro ativo. Quase nunca aparece e quase nunca é traduzido assim, mas por uma questão de convenção, se convenciona traduzir diretamente como estar para amar, que é algo, está no infinitivo, né, estar, mas já traz a noção de que é futuro. Como o português não existe infinitivo futuro, não tem uma palavra só, uma tradução direta. Infinitivo futuro passivo, amatum esse, que em português, estar para ser amado. Então, simplesmente você pegou o amar aqui e transformou em passivo. O infinitivo de sum, lembrando que o verbo sum, ele não tem passivo. Ele só tem ativo. Então, mesmo nos demais verbos, só tem passivos verbos transitivos. Os outros só tem ativo. Então, o verbo sum só tem ativo. Infinitivo presente, esse. Infinitivo passado, fuisse.
Infinitivo futuro pode ser futurum esse e tem uma forma alternativa também, fore. Então, todos esses dois aqui é possível. Então, o que é o infinitivo substantivado? O infinitivo substantivado, em latim, é o uso do infinitivo como substantivo, que acontece também em português. Ele se comporta como um nome indeclinável do gênero neutro singular e pode ocupar funções normalmente desempenhadas por substantivos no nominativo e no acusativo. O que é importante no nominativo e no acusativo? Que os outros casos, quando que se usa o infinitivo? É uma forma do infinitivo chamado genitivo. Tá aqui, ó. Então, quando aparece só no meio da frase lá, amare, então ou ele vai ser sujeito ou ele vai ser objeto direto. Ou ele vai ter a função de nominativo ou de acusativo. Porque nos demais casos não vai se usar o infinitivo dessa forma. Vai se usar uma coisa chamada genitivo. Gerúndio, não genitivo. Então, estava escrito errado aqui, gerúndio. Então, exemplo de quando o infinitivo é um sujeito. Humanum amare est. Amar é humano. Então, o amar aqui é o sujeito da frase. E ele é, em latim, um infinitivo. Então, veja, o infinitivo é utilizado aqui como substantivo e esse substantivo é o sujeito da frase. Humanum amare est. Amar é humano. Objeto direto. Verbos modais ou servis, como possum, debeo, soleo, volo. Verbos de decisão ou ordem, como statuo, constituo e descerno. E verbos que indicam o início ou fim da ação, como incipio, desino ou desisto. Então, esses são os tipos de verbo que são usados quando se usa o infinitivo como objeto direto. Então, aqui um exemplo. Ego vivere pulcrum duxi. É uma frase de Cícero. Eu considerei belo viver. Então, eu considerei... Quem é o sujeito? Eu. Considerei o quê? Belo. Eu considerei belo o quê? Viver. Então, veja aqui o viver... Ele seria, se não fosse um infinitivo, ele estaria no caso acusativo e seria um objeto direto.